E a gente já está de volta com o repórter setorial. Jacareí terá um novo pronto-socorro. A nova unidade de saúde vai funcionar ao lado da Santa Casa, onde hoje já é realizado o serviço de pronto atendimento. Mas a inauguração do novo pronto-socorro não tem data definida. O novo pronto-socorro de Jacareí será construído nesse terreno que foi desapropriado pela prefeitura recentemente. Segundo o prefeito Isaías Santana, o projeto está em fase de conclusão da planta arquitetônica. Nós tínhamos colocado no nosso projeto fazer o prédio em 2019, mas em razão da emenda parlamentar de vários deputados, entre eles o deputado Márcio Alvino, foi possível trazer R$1.600.000 do orçamento da União para este ano, 2018, e por isso nós antecipamos em 6 meses. Então, a ideia é fazer todo o projeto e as licenças até o mês de agosto e fazer a licitação em setembro para começar a obra ainda este ano, em novembro, dezembro. O prédio terá uma área construída de 3.800 metros quadrados, com capacidade para atender 50 pessoas diariamente. Como o terreno fica ao lado da Santa Casa, onde é o pronto-socorro atualmente, as duas unidades de saúde terão uma ligação. Todo atendimento que vai pelo SAMU ou que vai por intermédio de ambulâncias entra nos fundos do prédio da Santa Casa e lá dentro é distribuído para os equipamentos da Santa Casa. Centro cirúrgico, sala de emergência e tudo mais. Nós vamos criar uma estrutura própria, independente do município, mas ao mesmo tempo vinculada à Santa Casa. Por isso que é ao lado da Santa Casa, porque precisa de um hospital de retaguarda. Mas esse pronto-socorro terá total autonomia em termos de equipamento, em termos de salas, em termos de atividades ali sendo executadas. De acordo com o prefeito, o novo pronto-socorro deve ficar pronto em 2020 e vai solucionar alguns problemas na área da saúde em Jacareí. Nós pretendemos resolver 2 problemas da cidade no atendimento médico. O primeiro é o atendimento dos casos de emergência, quando as pessoas precisam de UTI, quando as pessoas precisam de internação ou quando as pessoas precisam de uma intervenção cirúrgica. Até hoje, esse atendimento é feito na Santa Casa, nos fundos da Santa Casa, numa situação extremamente precária. A partir de 2020, nós poderemos ter um pronto-socorro à altura e com qualidade. E, ao mesmo tempo, vamos destinar um andar do prédio para a ampliação das vagas de UTI, que a cidade precisa bastante. E Taubaté vai receber 2 unidades da Escola de Moda. O convênio foi assinado entre a Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Pelo convênio, cabe ao município a cessão do espaço para a implantação dos cursos que devem ser instaladas dentro das dependências da Escola do Trabalho de Jaboticabeiras e da Casa do Pão do Belém. E também a contratação dos professores. A FUSESP, Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, fica responsável pela capacitação desses profissionais e pelos equipamentos. De acordo com a administração, a Escola da Moda tem como principal objetivo a qualificação profissional rápida e gratuita para que as pessoas desempregadas ingressem ou retornem para o mercado de trabalho. É com você, Paulo. A gente vai agora para a primeira parte da entrevista de hoje. Hoje nós vamos desvendar a questão da fase gestacional da mulher. É um momento delicado, né, em que se está colocando uma outra pessoa no mundo, né? Eu vi a mulher esperando outra pessoa, já diz o poeta. E são cuidados que precisam ser tomados. Nós estamos recebendo a doutora Ana Carolina, ela é ginecologista, obstetra, e veio aqui disposta a nos dar noções básicas a respeito desse período tão delicado. Tudo bem, doutora? Satisfação em tê-la conosco. Eu queria que nós começássemos falando, né, sobre a hipertensão, que é um problema grave, né? Hipertensão gestacional. O que acontece, o que provoca isso? A mulher já tem uma tendência para ter essa hipertensão? Ótima ou é pergunta. uma coisa que decorre exatamente da gestação? É excelente você ter colocado isso, porque a hipertensão gestacional ela é considerada ainda multifatorial.
Acontece principalmente naquelas pacientes que engravidam mais tarde, que têm o primeiro filho mais tarde ou muito cedo. Mas também acomete as pacientes negras, pacientes com predisposição familiar, que já tiveram um histórico anterior de pressão alta ou pré-eclâmpsia em gestação prévia, né? E também é decorrente de hipertensão que essa mulher possa apresentar antes de engravidar, que é a hipertensão crônica. Então, a pressão alta na gestação, ela pode ser adquirida na gestação, quando o diagnóstico é feito após 20 semanas, ou previamente, quando essa paciente apresenta já níveis pressóricos altos antes de engravidar ou descobertos antes das 20 semanas de gestação. Essa pré-eclâmpsia, ela é transitória? Pode se tornar definitiva? Então, a pré-eclâmpsia é um diagnóstico exclusivo da gestação. Então, é uma alteração associada com a pressão alta, que leva à perda de proteínas na urina, que pode levar a edema e complicar também com a eclâmpsia, mas é um diagnóstico exclusivo da gestação. Após o término dessa gestação, aí a gente já não diz mais pré-eclâmpsia. Pode ficar uma hipertensão crônica, uma hipertensão que melhora naturalmente depois do parto. Pode se extinguir inteiramente? Pode se extinguir. O diagnóstico é exclusivo na gestação da pré-eclâmpsia. Mas também pode evoluir para uma eclâmpsia, que é quando a paciente já apresenta convulsões, que é um quadro muito grave que requer a retirada do bebê. E pode trazer risco para a gestante também? Sim, a pré-eclâmpsia ela traz mais riscos do que uma hipertensão gestacional isolada. A pré-eclâmpsia ela leva tanto riscos maternos, como um AVC, uma alteração de coagulação importante, com às vezes até ruptura de cápsula hepática, como também levar riscos para o bebê, inclusive óbito, né? Pode levar descolamento da placenta, ter que antecipar esse parto por um período maior, assim, previamente. Ao invés de esse neném nascer a termo, ele vai ter que ser retirado prematuramente, aumentando as comorbidades e riscos para esse bebê. Existem alguns fatores externos que podem precipitar esse tipo de situação? Eu digo porque, no caso do meu filho, né, a obstetra aconselhou minha mulher a ficar longe de pombo, porque os pombos podiam trazer aí algum tipo de complicação e ela tinha um problema de possibilidade de descolamento. Sim, o pombo, na verdade, ele é mais associado à criptococose, que é outra patologia, mas fatores externos como excesso de sal, obesidade, alimentação inadequada, sedentarismo, o próprio diabetes, tabagismo, às vezes estão mais associados e aumentam a predisposição à hipertensão na gestação, sim. E o tabagismo por tabela, aquele que o paizinho esquece de ajudar a mãezinha no momento da gestação? O tabagismo ele já é muito discutido hoje, né? Porque aquela fumaça transferida para o ambiente externo, ela contém substâncias tóxicas e que podem levar, inclusive, à malformação para o bebê. Então, a gente pede para que as grávidas evitem o máximo possível o contato com a fumaça do cigarro, seja por via direta, quando elas mesmas são as tabagistas, ou por fumante passiva, né, que a gente pede para eliminar por completo essa situação e minimizar os riscos para o bebê. Portanto, papai, se você não consegue largar o cigarro, fuma fora do quarto, que é para não trazer problema para a sua mulher e para o seu bebê, tão esperado, tão querido, né? As pessoas ficam aí, se realizam na chegada de um serzinho, né? Tem que ajudar também, senão a coisa complica. Sim, sim. Doutora, outra coisa, essa história dos sinais, né? A pessoa tem sinais de que vai ter a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia em si? Então, a pré-eclâmpsia, ela pode sim ser acometida de alguns sinais indiretos, como aumento de peso importante na gestação, edema significativo e os exames laboratoriais que vão ficando alterados com o transcorrer da pré-eclâmpsia. A eclâmpsia ou iminência de eclâmpsia, esta sim tem uns sinais indiretos que são bem importantes
para a paciente que é hipertensa tomar ciência. Por exemplo, ela tem que observar se a visão está turva, se ela sente muita dor abdominal, enjoo, cefaleia, porque são sinais de que os órgãos-alvos, que é o cérebro, o fígado, o rim dessa paciente, eles não estão funcionando adequadamente. Então, esses sinais de mal-estar com tontura, uma dor de cabeça mais importante, visão turva, ver estrelinha, ver pontos luminosos, enjoo, dor abdominal, isso é um sinônimo de que a paciente pode estar entrando sim em eclâmpsia. Se a mulher estiver ganhando peso, é aconselhável também um tratamento nutricional acompanhado por um nutricionista? Isso é o ponto fundamental. Vou pedir então para a senhora aprofundar essa questão da alimentação regrada para a grávida na volta da entrevista. Está conversando conosco a doutora Ana Carolina, ela é obstetra e também ginecologista, aconselhando a mulher que está pretendendo trazer ao mundo outra pessoa. Já, não saia daí. Depois do intervalo, mais que dobrou o número de ocorrências de roubo de cargas. Em instantes, a gente volta já.